anunciei neste tutorial uma ferramenta do ZWK 2019 extremamente útil para quem continua a utilizar portanto, os desenhos, trabalhar tudo no Model e depois imprimir desenho a desenho. O que é que acontece aqui? Acontece que sempre que eu quero imprimir tenho que indicar as especificações da área de desenho, o que é que eu quero imprimir, qual é a impressora, qual é as canetas, etc. E depois enviar o desenho para impressão. Depois, quando eu quiser imprimir o segundo desenho, já tenho que fazer outra vez a mesma coisa, fazendo as alterações à área de impressão, etc. O terceiro a mesma coisa e assim sucessivamente. Neste caso só temos 3 desenhos, mas já dá uma ideia daquilo que vamos necessitar. Aquilo que vamos ver agora vai ser como é que nós podemos fazer isto tudo logo de uma vez só, enviando todos os desenhos para uma impressora. Chamo a atenção para o seguinte, é que este comando, para funcionar bem, as folhas deveriam ser todas do mesmo tamanho. Eu neste exemplo em concreto vou utilizar 3 folhas de tamanhos distintos, sendo que o tamanho do papel de impressão vai ser maior, exageradamente maior, quando temos folhas mais pequenas para imprimir. Mas depois podem fazer esse tipo de gestão como muito bem entenderem. E então, como é que este comando funciona? Previamente eu vou precisar de um pequeno trabalho, que é definir as áreas que eu quero imprimir. Para isso, apenas tenho que desenhar um retângulo em torno de cada um destes espaços, portanto, de cada um destes das folhas de impressão, e a esse retângulo dar-lhe um layer específico ou então transformar esse retângulo num bloco. Eu vou pelo processo mais simples, que é fazer o retângulo colocando num layer. Portanto, vou aqui, Polyline, clico aqui e vou buscar o comando Rectangle. Peço desculpa, fui aqui buscar os layers, Polyline Rectangle, e vou especificar um retângulo daqui até aqui. Portanto, isto é a primeira área de impressão. Outro retângulo daqui até aqui e outro retângulo daqui até aqui. Portanto, tenho aqui um retângulo que na prática define cada área de impressão que eu quero imprimir daqui. E agora o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar todos estes retângulos e colocá-los num layer único para ser interpretado ele próprio como um objeto para ser impresso, portanto, uma área para ser impressa. Para isso, vou aqui ao Layer Properties. Eu já criei aqui especificamente um layer chamado Plotagem. Dei-lhe uma cor esquisita, 52, portanto, é uma cor completamente diferente das restantes. Eu posso tornar esta cor não plotável, portanto, este layer não plotável vai ser a área de impressão, mas não vai ser impresso. Vou fechar. E agora vou colocar todos estes retângulos nesse layer. Portanto, seleciono este e este, e mudo aqui para o layer plotagem. Portanto, vou àquela seleção e seleciono plotagem e cá está. Portanto, todos estes 3 objetos ficaram todos àquela cor. Agora, como é que eu vou fazer a impressão destas 3 folhas ao mesmo tempo? Eu vou invocar um comando exclusivo do ZWCAD chamado zwplot. Escreve-se assim na linha de comandos, zwplot. Ao escrever zwplot, ele vai-me abrir esta caixa de diálogo que tem algumas características já muito conhecidas do comando plot. A primeira coisa que temos que fazer, e portanto vou aqui aproximar de um pequeno espaço, é indicar como é que vai ser definida a área que vai ser impressa. Ela pode ser definida através de um determinado layer que vamos dar a um retângulo fechado. Atenção, tem que ser um retângulo fechado. Através de um bloco, portanto, se eu tiver um bloco de uma folha de impressão, por exemplo, eu posso dizer que a área de impressão corresponde à área desse bloco, ou uma scatter line, portanto, um retângulo que é depois rodeado por linhas e o ZWCAD interpreta como sendo a área de impressão. Eu vou utilizar o processo mais simples, que é definir um layer. Depois de definir um layer, ele já me aparece aqui, porque eu já estive a fazer alguns testes, o nome do layer, que neste caso é plotagem. Se eu não souber o nome do layer, clico onde diz Specified Block and Layer in a Drawing e basta-me indicar uma entidade que esteja nesse layer e ele aparece-me depois aqui listado. Portanto, cá está ele, plotagem. Depois temos que definir aquilo que nós queremos fazer com a impressão. Se nós queremos imprimir
o desenho todo logo diretamente. Se queremos apenas imprimir os layouts, portanto, isto se nós tivermos layouts configurados, mas não é esse o objetivo. Aliás, para isso já temos o comando publish, não precisamos do zwplot. Ou se queremos que cada uma destes desenhos que eu aqui tenho vá dar origem a um fecheiro separado em DWG. Ou seja, nós temos aqui 3 desenhos distintos e o que ia acontecer é que cada um destes desenhos ia dar origem a um fecheiro DWG em separado. Portanto, pode ser uma forma também de separar um desenho constituído por várias folhas de impressão, portanto, colocando em cada fecheiro DWG uma folha de impressão separada. Eu vou selecionar a opção Plot Directly. Depois temos ainda a opção Plot Stamp On, que é uma opção conhecida do comando plot. Eu não vou alongar muito, mas se eu ativar aqui, aparecem-me aqui opções que já conhecem do comando plot. Portanto, colocar o nome do desenho, a hora em que ele foi impresso, a escala, etc. Portanto, e colocá-la no canto do desenho. Portanto, eu vou desligar esta opção. E depois ele pede-me para especificar qual é a área do desenho. Portanto, eu tenho aqui Select Batch Drawings. E esta fase é extremamente importante porque é aqui que nós vamos selecionar quais são os desenhos que nós queremos imprimir. Como? Fazemos Select Batch Drawings e, no meu caso, vou selecionar o desenho todo e aquilo que ele vai fazer, ele vai filtrar quais são as áreas, as polilinhas fechadas que obedecem àquelas características, ou seja, que são polilinhas fechadas e que estão no layer de plotagem, que são 3 objetos, são aqueles 3 retângulos que nós desenhamos. Todas as restantes entidades que eu selecionei não são para aqui chamadas, portanto são filtradas, portanto não são utilizadas para esta questão da impressão e, portanto, não têm qualquer tipo de efeito sobre aquilo que eu quero fazer. Vou fazer Enter. E agora, a partir daqui, vou definir características que eu já conheço de imprimir num desenho normal. Em primeiro lugar, definir, portanto, qual é a impressora. Portanto, eu neste caso vou utilizar uma impressora de PDF, DWG de PDF. O tamanho do papel, eu vou optar por uma folha A0 e o plot style name que eu vou utilizar, um plot style name, um fecheiro CTB que já aqui está. Aqui existe uma questão, portanto, enquanto nos layouts nós podemos usar diferentes CTBs para diferentes layouts, aqui temos que imprimir tudo com o mesmo. Definir o número de cópias, portanto, uma coisa básica, e no Fit to Paper eu vou indicar a escala, neste caso 10:1, ou seja, 1:0.1, que é para ele bater certo com aquilo que eu estou normalmente habituado a fazer. Depois, em termos de impressão, posso centrar a plotagem ou posso ajustá-la ao canto inferior esquerdo do papel. Posso também fazer com que a impressora rode automaticamente para o desenho caber na folha. Imaginem que tem um determinado formato em que ele não cabe na folha ao alto, mas que se eu colocar a folha em landscape, ele já consegue imprimir. No entanto, também posso definir manualmente se quer tudo em PORT ou se quer tudo em landscape. Portanto, é um bocadinho ao gosto de freguês. Depois, em que ordem é que vão ser impressos os desenhos? Aqui é um bocadinho aleatório no meu caso. Até isto tem a ver com a ordem com que os desenhos saem na impressora. Portanto, provavelmente não será assim tão importante como isso. E depois posso adicionar um prefixo a cada fecheiro que vai ser gerado e indicar onde é que eu quero gravar esses mesmos fecheiros para dar origem, então, neste caso, aos fecheiros PDF. Depois tenho aqui uma opção Preview. Esta opção Preview permite-me pré-visualizar como o desenho vai sair. Cá está ele. Portanto, este é o primeiro deles. Faço Enter. Ele agora pergunta-me no canto inferior esquerdo do ecrã se eu quero fazer o preview do próximo, e vou dizer que sim, faço Y, Enter, e ele faz-me o preview do desenho seguinte. Ele está-me aqui a cortar um bocadinho a folha, não, afinal não, parecia. Faço Enter, e ele volta-me agora a perguntar se eu quero fazer o preview do desenho seguinte, e eu vou também dizer que sim, e cá tenho então a minha terceira folha de impressão, portanto também à escala com as canetas e tudo mais. Então vou fazer Exit, e voltei então à caixa de diálogo. Vamos agora clicar no botão Plot e vamos ver o que é que vai acontecer ao nosso desenho. Portanto, ele vai imprimir as 3 folhas uma a uma. E agora
se viermos aqui à pasta onde eu tinha colocado, vamos aqui abrir. Cá tenho então os meus ficheiros PDF impressos exatamente com as características que eu tinha definido para eles e desta forma consigo poupar imenso trabalho a imprimir desenhos, mesmo que eles sejam todos no mesmo layout. Há impressoras em que nós não precisamos nos preocupar com o formato do papel, porque a própria impressora faz a gestão do corte do papel. Imaginem que eu tinha esta folha de papel, que é um A0 com praticamente um A3 a ser impresso, a própria impressora roda automaticamente e recorta a folha exatamente onde o desenho termina. Portanto, se configurarem isso nos drivers, portanto, o formato de papel acaba por ser irrelevante.